Poxa vida, foram tantas coisas para eu chegar até aqui. Então eu quero convidar vocês para conhecer a história de Maria Luísa Pereira. Black Power, o território Black. Olá, sou a Maria Luísa Pereira, uma empreendedora hoje de sucesso, hoje também conhecida como Luísa Walker, e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, sou filha da Laísa, uma mãe que teve 5 filhos, foi empregada doméstica e sempre batalhou muito para nos criar, para nos dar a melhor educação, para que nada nos faltasse. E assim, mesmo com tanta luta e com tanta humildade, não foi uma infância fácil, onde nós passamos diversas dificuldades, mas a nossa família é uma família muito unida e nós recebíamos ali um apoio da minha avó, da minha tia, das minhas primas, sempre todos muito unidos na nossa criação. E teve uma época da minha infância em que eu fui estudar numa escola lá no Plano, onde eu fui morar com a minha tia. E essa consciência de mulher negra, de mulher preta, já veio ali desde os 5 anos, mais ou menos, onde eu cheguei no colégio, no prezinho, e eu não me deparei com ninguém negro, diferentemente ali da onde eu morava em Planaltina DF. Quando eu chego nessa escola no Plano e eu não vejo nenhuma criança preta, aquilo ali foi algo que me tocou e foi algo que eu não queria estudar naquele colégio. Mas aí as minhas primas, elas me incentivaram e falaram: não, Luísa, você vai fazer muitos amigos, aqui vai ser um bom colégio. E aí com o tempo eu fui me sentindo melhor, mas desde os 5 anos eu já tive essa consciência racial de me ver como uma mulher preta, de me ver como uma criança preta. Depois de um tempo eu voltei para Planaltina DF e eu lembro de um momento que eu estava fazendo a aula de educação física descalça. E aí o diretor me chamou e ele perguntou que número que eu calçava. Ele tinha um projeto lá onde a escola ganhava roupas e tênis, né? E distribuía para essas crianças carentes. Foi lá, pegou um tênis e eu saí toda contente com esse tênis. Era um tênis usado, mas, gente, eu lembro como se fosse hoje. Era um tênis assim, branquinho, um tênis da Nike, a coisa mais linda. Quando eu morava ali em Planaltina DF, tinha um movimento cultural muito forte do hip hop. E aí os meninos da minha rua, eles dançavam. E do colégio também, eu comecei a me interessar cada vez mais. Comecei a dançar hip hop. Por muito tempo aí da minha infância e adolescência eu fui conhecida como aquela menina que dançava demais, porque eu desafiava os meninos na dança e tudo mais. E o hip hop é um movimento de dança que quase você não vê meninas ali desempenhando aquele papel. Então, como eu dançava, aquilo ali, nossa, fazia muito sucesso na época. Tinha um momento no colégio, na hora do intervalo, que tinha música, que na hora que dava a hora ali do intervalo, todo mundo já fazia a rodinha me esperando para dançar com os meninos. Então foi um momento muito bacana, onde hoje é meu hobby e eu amo de paixão a dança. Bom, vou contar um pouquinho para vocês sobre o momento da minha adolescência. Foi um momento que não foi fácil também, porque uma mulher negra, adolescente, ela tem que estar aquela autoestima muito elevada, é um momento ali de paquera, de namoro, de se descobrir o corpo, muita coisa. E com isso eu sofri muito assédio, ainda mais com a questão mesmo da hipersexualização da mulher preta, né? As pessoas olham ali o corpo da mulher negra com muito desejo. O assédio vinha, mas os pedidos, por exemplo, de um namoro não existia, não acontecia. Então, com o meu amadurecimento, eu fui vendo essa questão muito forte da hipersexualização do meu corpo, essa questão do desejo por uma mulher preta, mas para assumir o relacionamento, isso não acontecia. E então foi uma adolescência muito difícil nessa questão do assédio e também de preocupação, gente, com o que a gente ia ajudar minha mãe, né, a pagar uma conta de luz, a pagar uma conta de água, a fazer compras. Uma mãe solo com 5 filhos, chega um momento ali que, né, uma infância ali, dificuldades desde a infância, chega um momento que vem essa preocupação na gente. Poxa, eu tenho que começar a trabalhar para ajudar a minha mãe.
E aí nessa época eu gostava muito de dançar, de fazer academia, né, desde pequena. E aí chegou um momento que não tinha mais como pagar a mensalidade da academia, e aí eu tive que começar a trabalhar. Eu me ofereci para dar aulas de dança na academia, e aí eu comecei a dar aulas de dança para pagar a minha mensalidade na academia. E aí, posteriormente, fui convidada também para trabalhar numa banda. E aí eu comecei a fazer shows. Foi uma época que eu fiquei muito feliz, porque como eu falei anteriormente, eu sempre gostei muito da dança, né? E aí eu comecei a fazer show, viajava fazendo show. Isso, gente, eu tinha uns 16 para 17 anos. E foi uma época muito, muito legal da minha vida. E aí essa dança sempre foi tão importante, eu sempre gostei tanto. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer educação física, mas como não tinha esse curso aqui na cidade, eu fui para Brasília, e aí eu estudei lá no Instituto Federal. Foi uma época que eu fui morar com a minha avó, eu voltei para Planaltina. Então a minha adolescência foi muito Formosa, Planaltina e Brasília, porque o meu curso também teve uma época que ele entrou de greve, e aí eu retornei para Formosa, passei aqui uns 2, 3 meses, então sempre fiquei muito Formosa, Planaltina e Brasília, Brasília, Formosa. Nessas indas e vindas minhas de Brasília e Formosa, Formosa, Brasília, eu retornei, e aí a única saída que eu via, né, de mudar de vida, de melhorar, era através dos estudos. Minha família sempre enfatizou muito essa questão do estudo. E aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer uma faculdade. Não interessa qual curso, mas eu tenho que fazer alguma faculdade. E aí eu através do Enem, eu consegui uma bolsa para o curso de psicologia na faculdade ESG, que é uma faculdade particular aqui da cidade. A minha bolsa foi 100% integral, ou seja, eu não pagava nada para estudar lá. Então foi um grande avanço na minha vida, ainda mais com o curso de psicologia, que é um curso muito renomado na área da saúde. E mais uma vez eu me deparei com diversas barreiras, né? Primeira, que eu era a única mulher negra na sala. Não tinha pessoas negras, gente. Pasmem, podem acreditar. E aí eu tive que provar que eu também era capaz, que eu também era boa em muita coisa, para poder ter até as minhas opiniões aceitas nos grupos. Essas barreiras na minha vida, raciais e sociais, sempre me impulsionaram a falar, não, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E assim, gente, frente a essas dificuldades raciais, teve dificuldades também sociais, onde eu morava longe da faculdade, eu não tinha veículo, então eu tive que ir voltar diversas vezes a pé. Teve um dia, gente, que eu voltei da faculdade chorando debaixo de chuva. A minha turma estava lá fazendo trabalho, e aí nós tivemos que ficar até mais tarde. E aí no meio do caminho começou uma chuva. Isso já era umas 11 e pouco da noite, começou uma chuva. Para algumas pessoas tem que ser tão difícil. Eu voltei para casa andando, debaixo de chuva e chorando. Mas essa dificuldade, como tantas outras que eu passei, era como se eu pensasse, eu vou vencer aqui esse obstáculo e vou chegar nos meus objetivos, eu vou chegar lá. E foi na época da faculdade que eu comecei a trabalhar com cabelos. Houve um congresso que era a Semana da Psicologia. Cada ano acontece no estado, no país. E naquele ano, em 2017, ia acontecer lá em São Paulo. Num almoço com alguns colegas da faculdade, um dos trabalhos foram aprovados, um dos nossos trabalhos, e aí a gente teria que ir até São Paulo para apresentar esse seminário. Só que aí já veio aquela preocupação, como que eu vou para São Paulo, gente? Com que dinheiro, né? Pensa, a vida de estudante já não é fácil, e vinda de uma família humilde. Aí eu entrei em contato com meu irmão, ele perguntou onde que ia ser, eu fui explicando ali, ele foi pegando alguns dados. No que eu fui pedir, gente, ele pegou e já comprou a passagem. Ele organizou, cada um da minha família deu um pouquinho para ajudar na hospedagem, na minha alimentação lá, porque era uma semana em São Paulo. E esses cabelos que eu trabalho hoje, eles são todos importados, e os primeiros lugares a chegar no país é em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. E aí eu não podia perder essa oportunidade, gente. Afinal, eu tava lá em São Paulo, né? A cidade assim dos cabelos. Aí eu peguei e fui na 25 de março. Liguei para uma prima minha que mora fora. E aí eu sabia que ele ia ter algum dinheirinho para me arrumar emprestado. Falei,
Dani, tem como você me arrumar algum dinheiro? Porque aqui em São Paulo as coisas são muito baratas e eu queria comprar algumas coisas para revender. Aí ela foi na época, a gente me mandou R$600 em 2017. Eu fiz a festa com esses R$600, porque eu comprei pendrive, comprei carteira, comprei um monte de coisa para revender. E nisso comprei cabelos, que são os cabelos que a gente trabalha aqui no salão hoje. E aí tá, retornei para Formosa. Quando a minha primeira cliente me ligou. Como que ela ficou sabendo que eu trabalhava com isso? Eu mesma comprei um pacote de cabelo, fui no hotel que eu estava lá hospedada em São Paulo, comprei linha, agulha, trancei meu cabelo, costurei esse aplique, gente, ficou a coisa mais linda. Eu nunca tinha me visto assim cacheada, era um cabelo claro, assim, uns cachos, coisa mais linda. Fiquei parecendo aquelas atrizes global, ficou a coisa mais linda mesmo. Quando eu troquei a foto do meu perfil, choveu de curtida e comentário. E aí foi aí que as pessoas começaram a falar: você trabalha com isso? Onde é que você colocou? Eu quero colocar, né? Quando eu chego em Formosa, aí eu já chego com essa visão empreendedora. Eu pensei, vou montar uma página e não vou colocar nem meu nome, vou colocar o nome de Território Black, porque eu já pensei, gente, lá na frente em franquias, em outros lugares, o salão em outras cidades, em outros estados. E pensei também de território, porque eu pensei assim, de realmente ser um território onde a pessoa preta fosse ali para arrumar um cabelo, para comprar um look afro, um colar afro, realmente um território nosso mesmo. Então, depois dessa minha primeira cliente, começou a uma falar para outra, e aí minha clientela foi aumentando. E assim, não era uma transformação só do cabelo que eu fazia nelas, era uma transformação assim de elevação de autoestima. Tinha vezes que eu terminava o atendimento e eu via assim os olhos delas cheios de lágrimas, porque assim, era uma transformação que elas nunca tinham passado, sabe? Era uma coisa assim que elas se olhavam e falavam: gente, eu tô muito maravilhosa, né? É uma técnica muito bacana, essa técnica de colocação de aplique, que a gente trabalha com ela hoje. E aí, eu comecei a atender a domicílio, eu ia de moto. Gente, e esses atendimentos a domicílio foi mais dificuldade também, porque eu pegava chuva, eu não conhecia a Formosa direito, então as meninas mandavam localização e o endereço e eu ia. E teve uma vez que eu me recordo, eu fui num bairro aqui que não era nem asfaltado. E aí pensa, eu debaixo de chuva, com a moto escorregando, eu fiquei no medo, quase que eu não atendo esse dia, mas aí com muito custo eu consegui chegar. E assim eu ia, sempre atendendo a domicílio, atendia, ganhava meu dinheirinho e ia embora. E aí com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito tempo indo de um bairro para o outro, porque tinha hora que eu estava lá numa ponta de Formosa e tinha atendimento de tarde na outra ponta. Então eu estava perdendo muito tempo. Aí o que eu pensei? Vou ter que ver um lugarzinho para mim. E eu comecei do nada, então sem recurso eu fui atender lá na minha casa mesmo. Então como que era esse quartinho, gente? Eu peguei um quarto lá de casa, botei um espelho e uma cadeira, que era uma cadeira de mesa de cozinha, sabe? Eu tinha um pente, um sonho e um espelho. E aí eu comecei a atender na minha casa, nesse quartinho. E, gente, minha agenda sempre lotada, porque eu acho que é porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente faz com muito carinho, com muito amor. Então, quando eu atendia lá em casa, não tinha nem placa na frente, mas a minha agenda sempre foi cheia. E aí eu pensei, tenho que expandir, eu tenho que ter um salão, eu não quero mais ficar aqui nesse quartinho, aqui dentro da minha casa, eu tenho que ir para um lugar maior, até porque lá, gente, não tinha lavatório onde eu atendia, então não tinha como as clientes tirar aplique, assim, não tinha como eu ofertar os serviços, que estava começando a surgir aquela demanda de ofertar determinados serviços. Aí eu tive mais uma barreira, né, social de dinheiro, não tinha dinheiro para montar um salão. Como assim montar um salão, gente? Mercadoria, espaço, eu não tinha maquinário, eu não tinha nada, né? Só tinha a força de vontade mesmo. Aí o que eu pensei? Vou começar a dar cursos, porque aí com esse dinheiro do curso eu pego e monto o meu negócio. E aí foi onde eu anunciei os cursos. E, nossa, com a fé sempre lá em cima, sempre com a crença de que tudo vai dar certo, eu lancei os cursos e, gente, com pouquíssimos dias nós conseguimos as 10 alunas. E aí, com o dinheiro desse curso que eu ofertei, foi aonde eu consegui montar aqui o salão, comprar mais cadeiras, ter os espelhos, colocar uma televisão, montar todo
toda essa estrutura que é o salão hoje Território Black. E aí é um salão idealizado para pessoas de cabelos cacheados, cabelos com texturas, cabelos crespos, cacheados e ondulados, né? Um salão formulado mesmo para pessoas pretas, onde eu gostaria de trabalhar com algo que eu ofertasse para as pessoas um sentimento assim de conexão, um sentimento de identidade e um salão onde essas pessoas pudessem se sentir em casa, realmente assim no território delas. Esses dias veio uma criança de 5 aninhos que quando ela viu a tia Bruna, que é a cabeleireira daqui, a Bruna ela tem um cabelo crespo lindo, né? Que foge ali do padrão daquele cacheado perfeito. E aí quando a criança viu a tia Bruna, ela falou: nossa, que cabelo lindo! Porque a criança também tinha cabelo crespo. E essa representatividade ela é muito importante. Eu sou a Maria Luísa Pereira e esse é o Território Black.